Oi, pessoal. Como é que vocês estão, né? Vamos começar, né? Mais uma videoaula. E já adiantando para vocês, eu acho que vocês já sabem, já viram lá na plataforma, que vamos começar a iniciar as aulas online. Que bom, né? Porque pelo menos vamos ter, assim, um retorno mais rápido, né? Se vocês estão entendendo, as dúvidas que vão surgindo quando nós estivermos, né, ao vivo. Então vai ser muito melhor, tá certo? Que eu creio que já vai ser a próxima semana, tá certo? Vocês vão receber certinho o cronograma. A aula de hoje, né, no livro de vocês, vocês vão observar, se vocês quiserem acompanhar a aula, no livro de vocês é a página 13, que é a transferência da família real para o Brasil, um marco muito importante, né? Que ocorre, né, em 1808, e nós vamos entender até o processo, né? Não é só a corte, a transferência da família real e ponto, né? Nós vamos entender os antecedentes, o porquê que eles vieram para o Brasil e o depois da sua vinda, né? Da sua estadia, da sua permanência, o que isso modificou, né? Que não foi poucas coisas, foram várias, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiro a gente observa aqui a imagem de Dom João, né? Dom João e o seu reino americano, né? O principal motivo dessa transferência, né, da família real, ou seja, da corte portuguesa para o Brasil, né? Primeiro, desejo de Napoleão, né, de fechar os portos de Portugal e do comércio da Inglaterra. Também houve a necessidade da Aliança Britânica, que foi fundamental aí para o acesso e a comunicação aos domínios ultramarinos e ao mercado, e também essa defesa aí militar de Portugal, né? Primeiro, Napoleão ele já estava, né, já em busca não, já estava tomando e já estava próximo de efetivamente tomar posse, né, do território português. Então, a família real, né, que naquele período estava constituído por Dona Maria Louca, Dom João VI, sua esposa Carlota Joaquina, e toda a corte vieram às pressas para o Brasil para se refugiar aqui no Brasil, né? Aí foi o embarque da família real portuguesa no cais de Belém, isso no dia 29 de novembro de 1807. Ou seja, olha, eles embarcam em novembro de 1807 e só chegam no Brasil em janeiro de 1808. Todos observaram um longo percurso para chegarem ao Brasil, né? A assinatura aí, né, do Tratado de Tilsit, que foi a atual soviética na Rússia, que dava a Napoleão uma condição para intervir aí na Península Ibérica e assim dominar a Espanha e dominar Portugal. Com essa assinatura, né, ele permitiu também ajudas necessárias francesas a atravessarem a Espanha, né, rumo aí ao reino português. A saída da família real de Portugal no dia 29 de novembro de 1807 e a entrada do general Jean dos Norte a Lisboa no dia 30 de novembro, às 9 horas da manhã. Então, ele sai no dia 29 e no outro dia, pela manhã, já tá as tropas, né? Então, a família real portuguesa e sua corte, né? E os demais empregados domésticos, inclusive eles trouxeram uma biblioteca com mais de 60 mil livros e radicaram-se no Brasil entre 1808 até 1821. Isso 15 mil pessoas. A capital do Reino de Portugal agora se estabelecia na cidade do Rio de Janeiro e houve uma inversão metropolitana. Pela primeira vez e única vez na história de uma colônia, passava a sediar uma corte europeia. Né? Eles dispensaram, né,
em um alto devido a forte tempestade. As embarcações chegaram aí primeiro à costa da Bahia, em janeiro de 1808, isso no dia 22, né? E em Salvador já puderam aí avistar os navios da esquadra. Essa comitiva real só desembarcou às 5 horas da tarde, no dia 24, em uma grande solenidade, né? Em Salvador, já lá em Salvador, foi assinado o decreto de abertura aí dos portos às nações amigas. A recepção, obviamente, né? Aqui vocês têm duas imagens emblemáticas na chegada, né, da família real, uma já bem ampla, né? De uma proporção que dá para ver o mar, dá para ver as tripulações. Então, a esquadra ela partiu de Salvador, rumo aí ao Rio de Janeiro, onde chegou ao Rio de Janeiro depois de um mês, né? Chegou no dia 8 de março de 1808, desembarcando no cais do Largo do Paço, e hoje é a atual Praça 15 de Novembro. E declarou-se aí a guerra, que foi ocupada pela Guiana Francesa em 1809. Em abril de 1808, o príncipe regente, né, houve a suspensão do alvará de 1785, que proibia aí a criação de indústrias no Brasil. A medida permitiu o quê? A instalação, isso em 1811, de duas fábricas de ferro, uma em São Paulo e a outra em Minas Gerais. Com essa assinatura dos tratados de 1810, foi o Tratado da Aliança e a Amizade, e o Tratado de Comércio e Navegação também. Então, como se deu essa chegada, né, da família real na Bahia? Primeira parada, né, com caráter quase que obrigatório, né, e a Bahia em relação à histórica com a região. Essa aí é uma tela, né, é uma tela pintada, né, de Cândido Portinari, da coleção aí do Banco do BBM, né? Foi a chegada aí de Dom João VI a Salvador. Um dos vários quadros pintados, né? Esse quadro está disponível, né, se vocês quiserem depois acessar, no Museu de História Nacional. Tá lá o link embaixo, tá certo? Então, a empolgação da corte portuguesa na vinda para o Brasil e a sua impressão inicial após o primeiro contato. Aqui a família real, né, portuguesa, algumas que compunha essa família, né, Dom João, Dona Maria, e cunhados, etc., né? Então, esse aí é um quadro, né, de Dom João e Dona Carlota Joaquina, um retrato aí de Manuel Dias de Oliveira, o brasiliense ou o romano. Também uma tela um óleo sobre tela, isso aí no século XX, e também faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional. Em relação a Portugal, né, com o Império Britânico e também com os ingleses, se beneficiou, né, o Brasil. Essa ação do príncipe Dom João em abrir os portos e ampliar essa capacidade comercial também foi bastante importante, né? A relação que nós vamos entender comercial e cultural que Portugal manteve com a África gerou aí uma africanização do Brasil. Essa imagem aí é uma imagem do beijamão que foi incorporada, né, os costumes dos brasileiros, né, toda vez que Dom João, né, a corte tivesse contato com a população, tinha esse ritual, né? E aí a chegada da família real de Portugal no Rio de Janeiro, no dia 7 de março, também duas telas, né? Então, a preocupação, né, do Conde do Arco, que era vice-rei do Brasil, e de Dom Marcos, né, de Noronha, e Brito, com a possível invasão de inglesas no Brasil. Também houve a tentativa da preparação da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, para recepcionar essa corte
e ser a casa da monarquia de Portugal. A construção também de casas da Câmara e da cadeia e também da Fazenda Real. E alguns decretos de lei de aposentadoria, sendo o confisco de residências para a moradia. Tudo isso foi as primeiras preocupações com essa vinda aí da família real para o Brasil. Com a chegada, né, do príncipe, isso no dia 7 de março de 1808, ao Rio de Janeiro, há aí um novo descobrimento, né? Novamente, outra imagem também do Benjamin, né? A criação de registros, né? Registro esses geral de mercês da nobreza e de corporações dos reis, há uma instauração da Ordem da Espada e a criação aí do Gran Cruz, comendador e cavaleiro, a criação de uma pasta de negócios de estrangeiros e de guerras, sobre a responsabilidade aí de Dom Rodrigo e de Souza Coutinho e também de João Rodrigues de Sá Menezes. A escolha de Fernando José de Portugal para cuidar de assuntos internos da colônia, a abertura aí de novas estradas, diminuindo aí o isolamento entre as províncias, né? Não só entre as províncias, mas as regiões distintas, né, distantes, e a criação da companhia marítima, trazendo aí essa navegação a vapor, a modernização do ensino do Brasil com as primeiras escolas de ensino superior, a criação do primeiro jornal impresso e publicado no Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que essa foi criada em setembro de 1808. Que, entretanto, só publicava notícias, né, favoráveis ao governo, óbvio, né? E a vinda de uma missão artística, né, francesa, com a ideia aí de espalhar e disseminar, né, um bom gosto musical e também para a colônia. Essa influência francesa não só ficou só na questão cultural não, ou musical, mas também na questão das roupas, na arquitetura, nos hábitos de consumo da sociedade do Rio de Janeiro. Houve a elevação do Brasil na condição do Reino Unido de Portugal, de Algarves, sendo o Rio de Janeiro a sede oficial da coroa. Houve o fim também do monopólio entre o Brasil e o início aí das revoluções, a Revolução Industrial Brasileira, com aquelas velhas proibições da metrópole. O pacto colonial ele começou a ficar enfraquecido com a chegada e as modificações que foi promovida por Dom João VI. E o fim da guerra, né, entre 1810, com a saída de Dom João VI do Brasil, e no dia 26 de abril de 1821. Então, vamos entender algumas mudanças, né, que ocorreu no Brasil, né? Com essa notícia aí da vinda da família para o Brasil, é óbvio uma grande mudança, né? Com a chegada aí da família real para o Brasil, surgiu várias mudanças na colônia, como um maior planejamento dessas províncias, né? Uma aculturação dos povos, um melhoramento aí da economia, com a abertura aí dos portos, e passou a importar e exportar, principalmente da Inglaterra, que era sua principal aliada. Na província, né, começou um grande crescimento da população. Esse crescimento surgiu, né, o surgimento das favelas, e fez aí uma divisão de classe, né? Vai ser também um grande momento que nós chamamos de a movimentação desses povos, com a grande concentração de africanos e também com os portugueses que vieram junto com a corte. Trouxe também novas ideologias, né? Novas melhorias na estrutura física das províncias. Fez também grandes obras públicas para momentos festivos. Trouxe também muitos pintores, escultores, junto com alguns, né, das províncias, fizeram também um novo momento da cultura daquela época. José Maurício, Marcos Antônio Portugal, artistas como Motengui, Irmãos Taunan, Debré,
Mark, vários, né? Onde gravaram aí a primeira moeda brasileira, né? Esses franceses eram chamados de bonapartistas, desempregados, pelo fato deles ter vindo da França de Napoleão. Na questão da estrutura econômica, houve um aumento da população, isso nos centros urbanos, e a criação de fábricas, né? A fábrica de ferro em Ipanema, de 1811, e a fábrica de ferro Patriota, também de 1811. A construção de ferrovias, a criação da imprensa régia e da Gazeta do Rio de Janeiro, o Arquivo Central e obras públicas, né? Exemplo de obras públicas de iluminação. Essa aí é a fábrica, a imagem da fábrica de Ipanema. A imagem da primeira, né? Da Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso. E as obras e a sociedade, né? Além dessas, que foram importantíssimas, eles, como eles vieram, eles trouxeram a biblioteca e foi implantada também a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, o Museu Real, a Escola de Cirurgia e o Banco do Brasil, né? Aqui é a Academia de Belas Artes, a imagem, a escola, né? De Medicina na Bahia, o Jardim Botânico, né? E que foi que mudou, né? Que mudou no Reino do Brasil, né? Com a vinda aí, a chegada da princesa, né? Dona Leopoldina, né? Para casar-se aí com o príncipe herdeiro Dom Pedro, também vieram botânicos, geógrafos, médicos, onde fizeram estudos, artigos científicos e tornando aí o Brasil conhecido no mundo e até mudando os costumes da população. A conquista da Guiana Francesa e da Banda Oriental, que é a atual Uruguai, e o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Essa imagem é a imagem de Dom Pedro e Dona Leopoldina. E essa imagem aí é das províncias, né? O Brasil, a Guiana Francesa e a província da Cisplatina também. Né? Houve aí a aclamação e o casamento, né? A bodas, né? Na corte. Com a derrota dos revoltados em Portugal, comemorada pela realeza com sinal de abertura para tempos mais calmos e estáveis, houve aí os festejos que se esticaram até aí a Bahia. No dia 11 de fevereiro, né, comemorou-se aí o glorioso ato de aclamação, né, de Dom João VI como novo Augusto soberano e o modelo de monarquias universal. Aí é a imagem daquele período. Né? Espera-se que, né, a ansiedade aí na noite do dia 13 de maio de 1818, quando foi encerrado o Emineu, né, que é o drama alegórico, em que 4 atos que tecia a monarquia lusitana. O casamento ele foi celebrado no dia do aniversário de Dom João e sem a presença do príncipe noivo. No dia 13 de junho, o grupo chegava a Florença e só para aguardar a vinda da esquadra lusa que conduzia ao Brasil a noiva aí comprometida, né? Que a noiva foi Dona Leopoldina, tá certo? Aqui a gente só trouxe as informações que foram importantes sobre a vinda da família real. Nas próximas aulas a gente vai observar outros aspectos que foram importantes também, tá certo? Agora a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês, a atividade da página 10 e da atividade da página 11, tá certo? Então, na página 10 do livro de vocês, a primeira questão pede, né? Identifique nas medidas tomadas por Dona Maria I em relação ao Brasil e após o afastamento de Pombal, a situação de crise econômica na metrópole. Né? Depois do afastamento de Pombal, quanto mais se sentia a crise na metrópole, maior a opressão que
esta exercia sobre a colônia. Né? Dona Maria, primeiro, ela fez uma série de leis limitando ainda mais as atividades econômicas da colônia que não estivesse diretamente dependente da metrópole. Uma das leis mais famosas foi o Alvará, né, de proibição das manufaturas, e foi promulgado no ano de 1785, com o argumento que faltava na mão de obra da agricultura. A segunda questão é compare a Inconfidência Mineira com a revolta dos alfaiates, né, estabelecendo aí as semelhanças e as diferenças. Então, a Inconfidência Mineira ela foi um movimento ligado às elites. Né? Os inconfidentes, eles queriam as colônias, que a colônia se separasse de Portugal, mas não se propunham, né, transformações na estrutura social. Né? Não se propuseram. Por exemplo, com a abolição do trabalho escravo. Já a revolta dos alfaiates teve uma participação muito significativa de setores populares urbanos, né? Inclusive com líderes negros e mulatos. E o que as duas têm comum é o fato de inspirarem os ideais iluministas. Na página 11, a terceira questão é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, né? A Conjuração Baiana ela foi um movimento político-sociais ocorrido na América Portuguesa que assinalam o contexto da crise do sistema colonial. Leia a seguir um trecho de um dos panfletos sediciosos afixados em locais importantes da cidade de Salvador no ano de 1798. Aviso ao povo baianense, ao vós homens cidadãos, ao vós povos curvados e abandonados pelo rei, pelos seus despotismos, pelos seus ministros. Ó vós, povos, que nasceste para seres livres, ó vós, povos, que vivesses flagelados com pleno poder do indigno coroado. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitardes do abismo da escravidão e para levardes a sagrada bandeira da liberdade. Na letra A, escolha e transcreva uma passagem do documento que evidencie a insatisfação dos conjurados baianos e com a situação política da época, justifica a sua escolha. Então, do texto vocês podem tirar ó vós povos curvados, abandonados pelo rei e pelo despotismo e pelos ministros. Os vós povos que viverem flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Esses trechos, eles revelam a insatisfação dos colônios com o abuso da coroa, do poder da coroa. Os colônios se sentiam abandonados e, ao mesmo tempo, explorados pelas altas cargas tributárias, tá certo? Na letra B, apresente uma diferença entre a Conjuração Baiana de 1780 e 1798 e a Inconfidência Mineira de 1789. A principal diferença entre os dois movimentos está relacionada com a condição social desses integrantes, né? A Conjuração Baiana, ela foi organizada por pessoas que não compunham a elite, como soldados, artesãos, brancos, pobres, mulatos, escravos e ex-escravos. Já a Inconfidência Mineira, ela foi organizada pela elite e pelas camadas médias, como padres, poetas, oficiais e militares, tá certo? Então, as duas páginas foram corrigidas. Como eu disse a vocês, na próxima semana, possivelmente, será uma aula online, né? Então, vai ser bastante enriquecedor, porque vamos sentir, né, as suas dúvidas, suas preocupações, tá certo? Então, a aula de hoje termina aqui. Então, até a próxima videoaula ou a aula online, tá certo? Então, fiquem em casa. Tchau!